uni-las de um bairro com outro. E a pergunta que ficou lá, assim, que me deixou sempre pensativo a respeito do que a gente estava fazendo, era a pergunta que foi colocada. Se a gente fechar a igreja aqui hoje, se a gente fechar essa igreja, as pessoas vão sentir alguma coisa? Vai ter algum impacto? Os vizinhos vão sentir falta dessa igreja? Se o que a igreja está fazendo ali naquele lugar está revelando, está beneficiando pessoas? Essa foi a pergunta. E a gente percebeu que algumas realmente não estavam, não ia fazer diferença. Então, é onde que a gente hoje lá tem um projeto lá, Missão Sal da Terra, às vezes alguém conhece, não sei se alguém conhece, e hoje a gente toma conta das UAIs, de alguns UAIs, de centros educacionais que hoje atende muita criança. E a gente vê que o que fez a diferença na vida das pessoas não foi a instituição, a religião, foi a ação de beneficiar, não de tirar, igual ele falou, né? O projeto. Muitas igrejas, assim, ao invés de se entregar, de se doar, estão tirando o que as pessoas podem oferecer. Então, na verdade, o que a gente entende que o papel nosso lá, na verdade, não é tirar, é entregar. Assim, até um texto lá de Jesus que fala que quando ele foi enviar os discípulos, ele mesmo falou: vocês vão e não leva nada, porque Jesus já conhecia o coração do povo e sabia que, na verdade, se alguém levasse sacola, não ia levar, ia trazer. Então a gente entende que, assim, esse papel mesmo, igual o Oséias falou, de enriquecer, de auto se beneficiar com pessoas, é o contrário daquilo que Cristo tentou ensinar, né? Assim, uma perspectiva cristã, que o papel mesmo é se entregar, não tirar, né? Isso mesmo, exatamente. Bom, você pode observar que essa questão que a gente tanto fala, que o Estado é laico, e qualquer manifestação religiosa que você faz, em qualquer local, as pessoas falam assim: puxa, mas o Estado é laico. Quem fala que o Estado é laico e não tem essa reflexão do que está falando, está errando. Porque o laico, ele significa povo, ou laós, é do povo, aquilo que é do povo. E o povo, nós temos esta liberdade, sim, de falar de religião, tanto no espaço público como no espaço privado. Tá? Não há essa vedação de que você, em certos ambientes, não pode falar de religião. Pode. Se você vai numa instituição pública, você vai no hospital de clínicas da UF, pode ir lá. Lá existe um local para você fazer reunião religiosa. Não tem? Tem. Olha só, laico, que é do povo, você pode usar uma vestimenta religiosa e entrar dentro do shopping, sentar no banco como aquele e ler uma Bíblia. Talvez, dentro do shopping, você vai poder fazer seu culto lá dentro, né? Mas você já observou que lá no shopping tem um espaço para culto? Lá tem uma salinha lá de reunião de oração ecumênica. É para todos. É para todos. Lógico que se você chegar lá com o seu grupo e se reunir lá dentro naquele horário, é vocês. Mas é para todos. Você vê tanto que as instituições privadas têm entendido o que é ser laico, né? Você vai nas empresas, os patrões, os donos dessas empresas têm entendido de que o funcionário ele pode ter sua reflexão religiosa naquele espaço, no local reservado. Aquele frigorífico em Araguari, se eu não me engano é o Mata Boi, ali existe um local para uma reunião muçulmana. Existe um grupo de muçulmanos que faz os abates muçulmanos ali, né, que não pode ser um abate como o nosso, é o do rito deles, religioso. Tá? Então eles entenderam que eles têm o horário deles de fazer a sua celebração. Okay? Então você pode dizer, isso é possível graças à nossa legislação. Interessante, né, que os estados se declaram laico, mas o preâmbulo de
cada estado está inscrito sob o cuidado Exatamente. de Deus. Eu acho que só o Acre que não, né? Sobre a proteção de Deus, né? Exatamente. É importante isso, observa bem. Já pegou a nota real aí? Já pegou a nota real? O que está escrito na nota real aí? Está escrito alguma coisa aí sobre Deus aí? Tá? Deus seja louvado, né? Viu lá? Isso foi muito debatido. Já vi o procurador da República entrando com ação para tirar e tal. Né? Mas isso aí é uma identificação interessante. Tanto isso quando não está no preâmbulo, mas não tem, não é norma, viu? Não é norma, o preâmbulo não é norma. Mas mostra a característica de um povo, que é um povo religioso, entendeu? Sobre a proteção de Deus. Aí eu te pergunto, eu já vi ateu ficar ofendido com isso e entrar com ação também. Tem um grupo de ateus, né? Entrar com ação. Não ganhar. Porque se ele não crê, por que está preocupado? O que foi? Uai, se eu não crê, por que está preocupado? Você está com medo de uma retaliação de Deus, né? Agora, interessante isso. Quando o vereador de Uberlândia, ele teve aquela proposta aí no municipal, e foi unânime, né? De mudar, de colocar uma inscrição na bandeira de Uberlândia, Deus está aqui. Eu acho que muitos lembram, né? Eu vi muitos promotores de justiça ficar revoltados, que isso não pode, porque o Estado é lá e tal. Eu, naquele momento, eu nem fazia curso de direito, não, né? Tinha terminado meu curso de geografia na UF. E eu escrevi para esses promotores, e assim, da redação que eu entendia na época, de direito, né? Pois bem, é verdade, o Estado é laico, mas como é que fica os nomes dos bairros de Uberlândia? Santa Mônica, São Jorge, São Gabriel, aí vai. É verdade, o Estado é laico, mas como é que fica o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro? Porque, na verdade, muitos falam assim que aqui é turismo. Não, gente, aquilo ali pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ali é da Igreja Católica. É verdade, o Estado é laico, né? Está lá no preâmbulo. Então, assim, usei meus argumentos que eu conhecia na época de um pouco de lei, né? Interessante. Eles me responderam que ficaram assim, leram com muita atenção, mas que eu deveria procurar uma instituição, poder entrar com recurso, essas coisas assim, né? Interessante. Mas eu achei interessante, porque realmente a preocupação de colocar Deus está aqui era tão grande que nós temos avenidas e ruas aqui em Uberlândia com nomes de religiosos. Monsenhor Eduardo, por exemplo, nós fizemos lá algumas ruas dos orixás, lá no Chacras Tubalina, ali, né? Então, aí você começa a ver que tem lá, por exemplo, Rua Batista, Rua Metodista, Rua. E você começa a observar que o espaço urbano está cheio de nomes religiosos. E que essa preocupação do promotor ali eu achei talvez equivocada, porque talvez ele não entendeu onde estava o Ministério Público aquele dia, que era no Santa Mônica, viu? Desnecessário. Eu fiquei imaginando, será que ele, o bairro que ele está ali, ele não observou que é o nome da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica? Né? Isso é uma realidade religiosa do nosso Brasil. Aí você vai no bairro Aparecida, está lá uma igreja católica, né? Como é que chama aquela igreja ali? Essa igreja é Aparecida, isso mesmo. Você vai até uma praça, tem uma santa. Aí talvez o evangélico acha ruim. Mas você vai lá na praça da rodoviária, praça da Bíblia. Não é assim? Não, né? O Estado é laico, mas o povo tem as suas liberdades. O povo não é laico. O Estado é laico. Mas o elemento constitutivo do Estado, que é o povo, e sem o povo não é Estado, ele tem a sua liberdade religiosa. Certo? Mais perguntas? Isso é a política entrando na questão religiosa. Isso é prejudicial. Eu tenho medo da política entrar na questão religiosa, porque cada político daqui ele busca apenas o seu gueto, e não uma questão universal. É o seu gueto. Eu já peguei o panfleto de um político de Uberlândia, e toda a obra que ele fez, está naquele panfleto, está direcionada à igreja dele.
Eu olhei e falei, vem cá, mas não estou vendo a escola do meu bairro, não estou vendo o posto de saúde, estou vendo a igreja dele. E ele fez tanta obra para a igreja dele, que ele conseguiu os votos da igreja dele. E foi eleito. Eu fiquei preocupado com aquele panfleto. E tem um quebra-mola que construiu e tem que pedir para tirar, porque os caras estão arrastando lá, né? Lá na 25. O cara está arrastando lá, a gente tira aquele quebra-mola de lá. E já derrubou o motoqueiro, carro cheio de limpando as rodas tudo. Entendeu? Ali está complicado. Então é um pouco preocupante quando essa questão ideológica voltada para a denominação, a qual você faz parte. E você não se vê ali como realmente um servidor público, uma pessoa política que é voltada ao público. Né? O problema da questão do político religioso é que, às vezes, certas negociações fogem dos princípios da religião também, né? Exato. E ele tem que entrar com essa negociação, ele tem que negociar, não tem como, né? Exatamente. E se perde ali, né? Não tem jeito. A religião, ela precisa ser um pouco dosada, né? Por isso que a nossa Constituição também tem a questão da ponderação dos princípios. A religião, ela tem suas liberdades, mas ela não está acima de tudo. Tá? Tem que ver o que realmente é maior nessa ponderação. Lá no meu TCC, o meu professor, uns professores que me avaliaram lá, eles sabendo que eu sou evangélico, eles começaram a pegar muito no meu pé. Demais. Quando eu estava fazendo meu projeto, TCC, ele disse, mas você vai entender para a sua igreja, para a sua religião? Eu falei, não, eu vou entender para a Constituição. Eu vou buscar a norma jurídica, vou buscar também, lógico, a moral. É lógico que como cristão a gente busca também a moral cristã, mas a gente precisa entender que a moral cristã, ela caminha lado a lado também com a moral social. O nosso Brasil, ele tem foi muito influenciado pela igreja cristã. E talvez essa influência